161 a 169. Gráfico. Tem vários tipos de gráfico. Tem de colunas e linhas, que a gente está bem acostumados a fazer. Tem aqui, ó, tá vendo? No número 1, tem esse gráfico de barras, que a gente faz muito, que é por meio de horizontal ou vertical. Tem os sorvetes, tudo. No número 2 é a inversão. Aqui embaixo, ó, no número 1, aqui embaixo que fala os sabores e aqui a quantidade. No 2, aqui são os sabores e aqui a quantidade. Só trocou. Na página 162, fala o gráfico de pizza ou o circular. O pictório, que tem a desenha. Desenho. Pictório é desenho. Se aqui tá falando de sorvete, tá marcando sorvete. Se aqui tivesse falando de criança, tava marcando criança. Se aqui tivesse falando de cachorrinho, de animais, tava marcando os animais. Opa, desculpa. Aqui é o linear, que é uma linha. Nos políticos, geralmente é esse linear. Página 163, número 1. Tá explicando o gráfico, ó, que tem a quantidade e os sabores e as perguntas. No número 2 é o circular ou de pizza, tá um gráfico, tá explicando o que é, quais são os tipos preferidos dos filmes do Luca e as perguntas. No número 3, que é a página 165, nós vamos ver até aqui no dia 25, tem o gráfico da quantidade de quilos e das pessoas. E aí tá perguntando quem pesa mais, quem pesa menos. No número 4 é o linear. Então, aqui é a quantidade e aqui são os objetos. E aqui é a pergunta, tá bom? Se tiver dúvida, a gente faz depois na aula. A gente corrige tudo na aulinha. Na quinta... Não, aqui continua, tá, gente? Aqui ainda é quarta-feira, perdoa, tá? Tabela, quarta-feira, tabela. A professora de História do Marcos realizou uma pesquisa na sala de aula. Então, ó, a gente faz muito isso, que tem muito no livro. Então, tem as linhas e as colunas. Conteúdo, colunas. Então, ó, chegada dos portugueses, quem sou eu... Independência do Brasil, cultura, que são os títulos, tá? O resultado dessa pesquisa foi feita numa tabela, e a gente usa muito essa tabela. As tabelas possuem diferentes tipos de informação. Por exemplo, no calendário tem os dias da semana e os meses. Nós usamos em português, nós usamos bastante, que a gente tem. Peraí que a Pro vai pegar um pra gente ver. Que nós fizemos ainda semana passada. Só porque eu quero, não tô achando. Aqui, peraí, Mi. Aqui, ó, por exemplo, aqui, as linhas, que são as palavras que você vai fazer com as colunas. A gente usa muito esse tipo de gráfico. Aqui, elementos de uma tabela. Então, tem o título, tem as colunas, tem as linhas. Então, linha horizontal, sempre. Coluna vertical. Tem as células, que são esses pedacinhos aqui, ó. Ó, aqui, 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 aqui. São os pedacinhos. E tem uma referência, que é a fonte da onde veio isso, ok? Por exemplo, com licença, Emily. Aqui não tem nenhuma fonte. Tem naquele. Só tem naquele. Só um minutinho, deixa eu prover. Aqui também não tem fonte. Então, aqui tem, tá bom? A fonte é da onde veio. As tabelas são uma referência para a criação de gráficos. As tabelas, elas são estatísticas. Elas têm informações, elas têm dados, ok? Não é uma coisa aleatória. Não é aleatório. Precisa ter uma quantidade de pessoas, uma quantidade de anos, para a gente ter a informação. Tudo aqui foi estudado. Sim, não é aleatório. Aqui, número 1, tá tendo essa tabelinha e esse gráfico. Então, ó, presta atenção. Olha o título. O Brasil reduz desmatamento na Amazônia. Tem até uma informação. O nosso país já viveu
dias piores com desmatamentos. Os anos 2000 viram... 2000, nós estamos em 2020. Viram a maior quantidade da primeira década, com uma área em torno de 27 mil quilômetros quadrados. E a partir daí, o país viveu anos de redução com uma área desmatada chegando a 6 mil quilômetros quadrados. Então, aqui, tá falando o ano, aqui parou em 2015, que tá aqui, ó, 2015, 2010, 2000. Anos e as áreas. Aqui é uma tabela, aqui o gráfico, tá vendo, ó? Então, nós vamos fazer na página 25, no dia 25/11, a página 169. Tem o gráfico, tem a tabela, e aí você realize uma pesquisa na sua turma, não, particular, da quantidade de aniversariantes, tá? Vamos ligar um pro outro e perguntar, joga no grupo. Página 170, continua a atividade de tabela e de gráfico. Página 171, tabela e gráfico. Página 172. Grandezas e medidas, nós vimos de massa, aqui de tempo, nós vimos em história, tá, gente? A gente viu isso aqui em história. Nós vimos os tipos de relógio, vimos o tempo cronológico, vimos o tempo histórico, vimos calendário em história, e aqui atividade sobre calendário. Ó, Cauã, aqui também tem, ó, que teve dificuldade, tá? Página 176, acaba, a gente corrige no dia 26. Beijo, tchau.